Agora eu vou apresentar para vocês a prática que eu preparei, né? Nesse suposto caso de terrorismo, né, nós temos Alexander, que ele foi preso por suspeito de integrar um grupo terrorista conhecido como DAX. O suspeito está em custódia e foi realizada a coleta, né, dos dados do seu HD e nós vamos analisar em busca de provas. Aqui nós estamos dentro da suposta máquina do Alexander, né? Como eu tinha dito antes, não se deve ligar o computador caso ele esteja desligado, né, para fazer a clonagem desses dados, né? Nós começamos uma máquina virtual, né? Não tem como a gente deixar desligado para clonar os dados, como é feito lá, né, pelos peritos e tudo. Eu resolvi usar uma ferramenta do Linux, que pode ser usada, né, caso o HD esteja ligado, caso seja um sistema Linux. Então, primeiro, eu preciso saber qual é a partição do HD, né? Como está o nome do HD. Então, aqui a gente tem que o HD dele tem 3 partições, né? Que está utilizando, né? Aqui tem o Linux, aqui é a partição estendida, aqui, né, um FAT32. Então, como o ideal é que nós façamos a cópia completa do HD, nós não podemos pegar só essa partição 1 ou só essa partição 5. Nós temos que fazer uma cópia completa do HD. E para isso a gente usa esse comando dd. O comando dd, ele se resume em dd, um if e um off, né? Da onde ele vai pegar os dados e para onde ele vai mandar os dados. Então, nós temos o seguinte, dd if dev barra sda para pegar todas as partições, é meio que ele fizesse sda asterisco, então ele vai pegar todas as partições, né? Qualquer número, 1, 2, 5, 15, 20, não importa quantas partições ele tem dentro daquele HD. E ele vai montar, né? Ele vai mandar para essa pasta. Eu especifiquei essa pasta porque essa pasta, ela tá dentro do meu Windows, né? Fora da minha máquina virtual, fora do meu Linux. E eu vou montar direto no Windows para facilitar, né, na parte de mandar para o Autopsy para a gente analisar. Pronto, aqui eu já fiz a montagem, né, do HD, já mandei para o meu Windows e a partir daqui eu já posso fazer a análise pelo Autopsy. Essa versão é a 4.14, né, e nós vamos iniciar um novo caso. Demora um pouco. Pronto. No novo caso, eu vou dizer o nome. Vou colocar aqui Alexander. Vou colocar na pasta, né, que eu desejo. Aqui eu posso colocar o tipo de caso, né? Se apenas uma pessoa vai usar, né? Apenas o perito vai mexer, ou vão ser múltiplos usuários, né? Dá para gerenciar tudo isso na Autopsy. Depois eu tenho um número de caso. Né, aqui eu tenho o nome, telefone, e-mail do examinador. Ele meio que faz uma cadeia de custódia interna dele. Posso finalizar aqui. Ele vai estar criando o caso, né? Criando a base de dados. Ele demora um pouco, mas é normal. Pronto, a segunda tela que ele aparece é essa daqui, né? São as fontes de dados que eu posso passar para ele, né? Disco local, um logical file, um local space image. Então, tudo depende do caso que você for analisar, né? Eu vou iniciar com um disco de imagem, né? Que ele vai estar onde? No desktop, né? hd.dd, extensão lá do DD, né? Aqui a gente tem a time zone, né? É importante que a gente configure com o horário local para que todos os dados, né, estejam organizados, né? E todos os logs estejam organizados para que caso algo, né, precise ser analisado, precise ser achado em hora específica, né, nos logs, a gente possa achar. Então aqui são os plugins que eu falei do Autopsy, né? Nós temos plugins, né, de e-mail parser, procurar palavras, né, photorec. A gente tem, né, como detectar criptografia, atividades recentes, e-mail.
Então, eu vou adicionar todos aqui para a gente ver o que retorna. Talvez retorne bem mais coisa do que a gente precisa. Então, ele está adicionando os dados. Essa parte demora um pouco também. Mas tudo depende do tamanho dos dados que você está analisando, né? A gente finaliza. E aqui ele já está o meu HD. Então, aqui ele já me dá, né? Se eu quiser adicionar vários dados, né? Várias fontes de dados. Para o mesmo caso eu posso. No caso aqui só tem uma. E ele me retornou, né, 7 volumes dentro deste HD. Eu posso olhar um por um. Ou eu posso usar as ferramentas que o Autopsy me dá, né? Então, aqui ele já está analisando algumas coisas, né? Atividades recentes, ele está adicionando, né? Adicionando arquivos. Nessa parte ele vai pegar todos aqueles plugins que a gente marcou e ele vai analisar. Então, essa parte sim pode demorar bastante, mas só com esse primeiro a gente já consegue achar algumas coisas, né? Então, o que a gente pode procurar, né? A gente pode procurar por tipo de extensão. Então, aqui já me diz que eu tenho 209 mil imagens. Pronto, aqui ele já me dá várias imagens, né? Então, isso aqui possivelmente são só de alguns programas, mas na análise dessas imagens, né? Ou pelo menos os metadados dessas imagens têm que ser analisados, né? Um por um. Então, o hexadecimal também das imagens é analisado, tudo é analisado, né? Em busca de qualquer dado sensível, qualquer informação. A gente tem um vídeo, arquivos de áudio também bastante. Eu vou estar mostrando para vocês algumas técnicas que podem ser utilizadas, né, para achar coisas escondidas nos HDs, né, e também podem ser usadas em CTFs. Então, para quem vai fazer o CTF, essas dicas vão ajudar bastante. Por exemplo, em áudios, a gente pode dar um play aqui. Não sei se dá para vocês escutarem, né, mas é só um bip. Então, a gente tem vários áudios. Esses arquivos que tem um X, significa que eles foram deletados. A gente pode ir aqui só em arquivos deletados, e ele vai me dar um total de 184 mil arquivos deletados. Ele achou 2 arquivos encriptados, né? Um doczip, que a gente pode analisar. Web bookmarks. A gente tem alguns links, né, que foram acessados, cookies de e-mail, cookies da web. A gente tem downloads, históricos. A gente tem endereços de e-mail que foram acessados. Tem uma lista aqui. Dá uma lista gigante, né? E podemos começar, né? Então, aqui a gente tem arquivos encriptados. Uma parte muito complicada da forense são arquivos encriptados. Aqui no Brasil, a Polícia Federal, eles têm supercomputadores para processar e tentar quebrar senhas, né? Principalmente de celulares, porque geralmente quando ocorre a apreensão, né, a pessoa não vai dar a senha do seu celular para ser investigado. Então a gente vai começar por esse doczip aqui, né? Nós podemos extrair o arquivo, né, para analisar no computador. Tem alguns arquivos que a gente consegue abrir aqui, né, como imagens e tudo. Mas para analisar, né, a gente pode baixar e olhar aqui. Me pediu uma senha, né? O que geralmente acontece é você ter arquivos zip com senha, né? Pode ser nada ou pode ser algo. Então, nós temos que sair procurando algo que possa nos levar àquela senha, né? Então, aqui a gente pode olhar os documentos, né? Então, a gente tem vários HTML, Office, PDF. Então, a gente pode olhar aqui só os documentos Office, né? Que é aparentemente um form.
A gente pode dar uma olhada em cada um deles. PDFs. Confidencial. Interessante. A gente tem Top Secret. Vamos extrair aqui, dar uma olhada. O que a gente tem nesse confidencial? Confidencial. Nada. Então, normalmente a gente vai olhar um por um dos arquivos, olhar, ver coisas escondidas, porque existem várias técnicas de criptografia, né? Várias formas de esconder arquivos dentro de outros arquivos, esconder textos dentro de imagens, esconder textos dentro de áudios. Então, tudo isso tem que ser altamente analisado. Nós podemos também analisar os arquivos por tipo, né? Tipo áudio, tipo image, tipo texto. E imagem, né? Por exemplo, em GIF, a gente tem o favicon.gif, PNG, né? Em JPEG, nós temos essas imagens aqui, né? Abrindo elas aqui, nós temos uma correlação entre elas, né? Todas elas se tratam de imagens de Nova York, né? Então, nós podemos analisá-las uma por uma. Como eu disse, existem imagens que podem ter coisas escondidas dentro delas, né? Assim como essas em PNG podem ter também, né? Isso pode ser só imagens dos programas do computador, né? Ícones dos programas, tudo. Que para o Linux tudo é arquivo, ele guarda tudo. Então nós podemos extrair todos os arquivos para analisar um por um. E descobrir se tem algo escondido neles. Assim como a gente poderia fazer em qualquer uma das imagens. Essa daqui só chamou a atenção pela correlação, né, dos lugares. Então, todos os arquivos aqui, né? Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Aparentemente, né, são imagens normais, né? Possivelmente alguma viagem, não sabemos. Existem várias técnicas na criptografia e uma das mais conhecidas é a esteganografia. Esteganografia é a técnica de esconder textos dentro de imagens, né? Quando isso acontece, a imagem fica normal, você abre a imagem normal, mas se você abrir com algum editor de texto, pode ser o WordPad, um Docs, o que for. Então, aparentemente, né, nós temos só os metadados da imagem, copyright, tudo. Um monte de coisa que não faz sentido até que você chegue no final. Quando nós colocamos um texto na imagem, ele geralmente é para o final, né, do arquivo da imagem. Então nós temos uma data e um horário. Em formato americano, né? No caso, 10 seria o mês, o dia e o ano, às 3 da tarde. Mas qual era mesmo essa imagem? Era a 3, né? Então, vamos abrir aqui como fotos normal. Então, o que nós conseguimos encontrar? Nós temos um lugar e nós temos uma data. Isso é algo muito suspeito. Mas vamos ver as outras, né? O que a gente tem. Vamos salvar. Imagem 2. Que essa imagem 2 é um Central Park, aparentemente. Abrir como Notepad. Nós temos a mesma organização, né? E no final, a gente tem uma data e um horário. A mesma data da outra foto, porém outro horário. Isso deixa as coisas bem mais suspeitas, principalmente para
um caso de possível terrorista. Vamos para a próxima. Estátua da Liberdade. Abrir com o Wordpad. Várias coisas e no final outra data. Na verdade, a mesma data e outro horário, né? Então, o que nós temos até agora? Nós temos 12 horas, 1 hora e 3 horas, se eu não me engano. Que nós temos aqui a Times Square. E o que temos aqui no final da imagem? Nós temos a mesma data e 4h30 da tarde. O que nós podemos supor? Né? Podemos supor que nessa data, nesse horário, né, pode estar marcada alguma coisa para esses lugares, uma vez que essa data é algo no futuro, né? Então, vamos deixar aqui de lado nossas primeiras evidências e vamos continuar analisando, né? Lembrando que tudo isso, gente, foi algo, né, simulado, e eu quis trazer um pouco de CTF também para dentro, né, dessa prática. Então, não é que em todos os casos alguém vá encriptar arquivos dentro de imagens, né? Muitas pessoas que são investigadas nem têm esse conhecimento, né? Utilizam até o computador sem senha, enfim, encontra-se de tudo. Então, eu só quis trazer essa amostra grátis, né, de coisas que vocês poderão encontrar no CTF, né, para ser algo mais interessante. Então, a gente deixa aqui nossas primeiras evidências, né, e vamos continuar analisando. Então, o que a gente tem mais, né? A gente tem muitas imagens, né, que a gente pode analisar uma por uma, ver se tem alguma coisa escondida em todas elas, mas não vai ser o caso. Nós temos algo muito importante, que são os arquivos deletados, né? Em uma investigação, né, antes dos peritos chegarem, ou até mesmo enquanto os peritos estão lá, o investigado pode excluir coisas, né, provas que que serão usadas contra ele, né? Então, é muito importante analisar esses arquivos excluídos. Para o nosso caso, a gente não vai utilizar, né? Mas é algo muito importante. Tá, o que nós temos mais para analisar, né? A gente olhou alguns documentos, mas nos documentos, né, a gente pode achar mais pistas, né? Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui. Inversão, né? Top level, requerimentos. Opa! A gente tem um arquivo chamado QI, né? Que a gente pode estender aqui, né? Que é basicamente um texto gigante, esse case.txt, né? Lembrando que aqui, ó, em arquivo de texto, a gente pode ver o arquivo como ele realmente é, sem ser pelo hexadecimal ou por metadados, né? Que podem ser arquivos importantes ou não. Isso é bem complicado, uma vez que você nunca sabe, né, se a chave do que você quer, né, no caso aquele nosso arquivo encriptado que a gente achou no início, está em um desses arquivos, mas aqui no caso a gente tem esse outro arquivo, né, e dando spoiler, esse aqui é um arquivo que a gente vai ter que descriptografar esse conteúdo, né? E será que acharemos alguma coisa? Tá, então vou copiar aqui, né? Existem muitas formas de criptografia, como vocês já devem ter ouvido falar, né? Tem a hash, né? Que eu falei que se mudar alguma coisa no arquivo, alguma coisa no texto, ela muda completamente, né? É uma forma de saber se algo foi alterado. A gente tem formas de criptografia, né, com base 64, como o SHA-256, e de início,
A primeira criptografia inventada foi a cifra de César. Ela foi inventada na época do Império Romano para mandar mensagens criptografadas para os exércitos, né, que estavam em batalha, de uma forma que essas mensagens criptografadas, né, não fossem interceptadas e entendidas pelo inimigo. Ela foi inventada de uma forma que cada letra era trocada pela letra que vem 3 posições à frente ou 3 posições atrás, né? Mas isso claramente não é uma criptografia forte, né? Rapidamente ela foi descriptografada, né, pelos inimigos e teve que ser mudada. Então, depois foram usadas outras posições e tudo, mas esse foi o pontapé inicial de todas as criptografias. Dando spoiler para vocês, sim, essa daqui é uma cifra de César, né? A gente pode jogar ela em sites que decriptam ela, né? E, como eu falei, né, inicialmente, por padrão, ela é nesse formato de 3 posições para frente ou 3 posições para trás, né? Aqui a gente tem outras formas, né? Mas a gente pode testar isso aqui, né, como a forma principal, né? Então, vamos voltar aqui e recapitular. A gente tem um arquivo chamado chave e a gente tem um arquivo zipado que precisa de uma chave, né? Por que não juntar o útil ao agradável? A gente pode colar aqui a senha lá, né, que a gente pegou a partir de cifra de César e testar. Por que não? Né? Opa! Aparentemente era a senha. Temos outro arquivo compactado. Vamos ver se esse precisa de senha. Não, esse foi direto. Bom, a gente tem alguns arquivos, né? Algumas fotos. A gente tem foto de um barco, um container, um mapa de Nova York, né, que já bate com as informações que a gente achou lá, né, as imagens de Nova York. Linhas de metrô, aparentemente. E imagens de explosivos. Bom, devemos nos preocupar. Então a gente vai olhar esse arquivo aí passo a passo. Alexander, então aparentemente alguém mandou essa mensagem pro nosso suspeito. Eu acredito que você tenha recebido meu primeiro pacote, né, de arquivos, meus primeiros arquivos contendo os pontos de ataque. Você precisa continuar com o plano, seguir as linhas de metrô e se aproxime dos alvos. Os pacotes vão chegar pelo mar, né, no dia 14/10, né? Aquelas imagens a gente tinha uma data, né? 15/10. Vai chegar às 3h40 da manhã. Olha as fotos para reconhecimento. Boa sorte, senhor X. Acho que isso já é mais que prova, né, gente? Acho que isso é mais que prova. O cara é suspeito de fazer parte de uma organização terrorista, né? Chamada The X. Essa é a encomenda, né? Nós temos, né? Como ele falou, olha as fotos para reconhecimento. Então, aparentemente vai chegar por esse barco com um container, talvez um número de série para ajudar no reconhecimento. E as linhas, né? Os mapas e as linhas de metrô talvez sejam para facilitar os pontos de ataque. Tá? Então, seriam esses os pontos de ataque, né? Então, isso são evidências, né, mais que suficientes, né, para a gente levar a ter pelo menos, né, para o cara ter pelo menos um interrogatório, né? Então, isso foi só uma brincadeira que eu montei aqui para mostrar para vocês, né, como seria mais ou menos a gente abrindo os arquivos aqui no Autopsy, né, mexendo de um por um, testando algumas técnicas de criptografia, né, como esconder o texto da imagem
E eu espero que vocês tenham gostado da ideia de trazer esse caso aqui, né, bem rápido, só para mostrar para vocês algumas funcionalidades, né, do Autopsy. O Autopsy não é só isso. Ele tem diversas outras funcionalidades, né, diversas outras formas de organizar, formas de filtrar os arquivos, né. Então, o trabalho do perito é muito minucioso. Eu trouxe esse exemplo pra gente, né, só pra gente ver alguns exemplos, e eu fui logo para os arquivos que eram interessantes, né, pra gente, mas normalmente, né, os peritos precisam analisar milhões e milhões de arquivos, né, para achar alguma evidência, ou às vezes não acham nada, né. Então, é um trabalho que é bastante complexo. E eu espero que quem se interessou pela área, né, quem achou legal, continue, né, pesquisando, continue estudando. E é isso. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Esse aqui é o meu e-mail, né, caso vocês tenham alguma dúvida. E o Instagram do ESI, né, caso vocês queiram postar alguma foto, marcar a gente, ou entrar em contato direto. Então, muito obrigada pela participação de todos vocês. Até mais.